Fortaleza. A emissora da Casa do Povo. Olá, tudo bem? Estamos começando agora o programa Pela Ordem, pela TV Fortaleza e também pela TV Assembleia. TV Fortaleza, emissora oficial de TV da Câmara Municipal de Fortaleza, que é uma ferramenta importante no exercício da transparência da gestão do Parlamento da capital e principalmente no exercício da transparência dos mandatos parlamentares, dos 43 vereadores de Fortaleza. No programa de hoje nós estamos recebendo o vereador Sargento Reginaldo, o vereador que é originário, naturalmente, da cidade de Fortaleza, da zona oeste da cidade, de movimentos culturais consagrados e é também originário de uma força militar, que é o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará. Vereador Sargento Reginaldo, é uma honra recebê-lo aqui no programa Pela Ordem. Tudo bem? Tudo bem, Paulo. Para nós é sempre uma satisfação poder participar da imprensa local, principalmente da nossa imprensa, né, a TV Fortaleza, que está na nossa casa, dando muita visibilidade ao trabalho dos vereadores. Isso é um canal direto para que o povo de Fortaleza, que nos colocou realmente na Câmara Legislativa, possa acompanhar o nosso trabalho. E é sempre uma satisfação poder participar desses debates e contribuir de alguma forma com a democratização da informação. O senhor está com um pouco mais de 100 dias de mandato e já foi possível apresentar pelo menos 4 projetos de lei. Projetos de indicação, foi um projeto de indicação que é importante porque indica, orienta a gestão municipal onde ela deve aplicar um determinado recurso em benefício da população e 24 requerimentos, além de dezenas de ações do seu mandato, né, e, naturalmente, pronunciamentos importantes que balizaram o debate sobre a cidade de Fortaleza. O senhor... A gente logo no início falou da sua origem, o senhor é daquela área ali do grande bairro Heller, ali, isso, Monte Castelo, daquela área ali, né? Conviveu na sua infância toda naquela área. Praticamente toda a minha vida, Paulo. Eu ainda resido, estou hoje no bairro Heller, tinha saído logo quando casei para o presidente Kennedy, morei no Álvaro Eire. Retornei agora para o bairro Heller, que é o meu bairro de origem, onde meu pai e minha mãe mora até hoje, meu pai não está mais vivo, e é uma região onde realmente eu constituí toda a minha formação, minha bagagem cultural, participando dos festejos juninos, participando dos festejos carnavalescos. A minha família tem uma relação cultural muito forte, foi a minha base de formação, né? Uhum. Então hoje a gente tenta manter um contato mais próximo com a comunidade de onde a gente veio, mas dar uma contribuição para o município, porque eu entendo realmente o mandato legislativo como um mandato muito mais amplo. Eu não consigo conceber a ideia de um vereador de bairro. Uhum. Acho que o vereador ele é eleito para representar o município. Essa tem sido a nossa linha de trabalho dentro desses meses aqui na Câmara Municipal. Inclusive, isso teve uma capilaridade, né, uma visibilidade na sua campanha, uma capilaridade de votos em toda a cidade de Fortaleza, né? Isso caracteriza exatamente esta visão que o senhor tem do mandato para a cidade, né? A gente tem uma representação de uma categoria, você fez referência, eu sou oriundo do Corpo de Bombeiros, passei 24 anos da minha vida profissional servindo ao povo do estado do Ceará, dentro dessa instituição que goza de mais de 95% de credibilidade pública e como presidente da Associação dos Profissionais de Segurança, representando policiais militares, bombeiros militares, agentes penitenciários, policiais civis, enfim. Então, esse voto ele acabou sendo realmente muito pulverizado pela cidade. Temos votos aí em praticamente todos os bairros de Fortaleza, apesar de não ter sido ficado na suplência, mas para uma primeira experiência foi muito bem sucedida a nossa votação, o que nos garantiu estar realmente agora, nesse momento, substituindo o nosso grande amigo, companheiro, Soldado Noélio, que foi eleito deputado estadual, o substituindo e tentando dar continuidade a um projeto político, né, que nós temos enquanto grupo de tentar fazer um processo de transformação política no nosso estado e no nosso município. Para o telespectador e a telespectadora de Fortaleza e de todo o estado do Ceará compreender melhor o conceito, né, de pessoa e perfil parlamentar do vereador Sargento Reginaldo, o vereador é originário de uma força
militar, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, isso enquanto profissional. Mas o parlamentar tem também uma ascendência na cultura. O vereador Sargento Reginaldo, ele é dançarino de quadrilha, é produtor, né, ator e diretor de teatro e também ator de cinema. O parlamentar também tem intimidade com a capoeira, né, com a cultura da capoeira, né, dança, joga capoeira e é realmente um ativista cultural por excelência e tem também, dentro do seu mandato, focado em todas as áreas da cidade e quando fala de cultura, quando fala em segurança pública, fala com muita propriedade, vereador. Então, o senhor tem essa origem cultural muito forte, essa veia, né, de arte muito forte. Eu né? agradeço muito a Deus as oportunidades que eu tive, Paulo. Realmente, minha formação é militar, mas eu sou ator e diretor de teatro praticamente desde os 15 anos de idade. Quando você citou produtor e depois tentou se corrigir, na verdade, eu também sou produtor cultural. Também, né? Eu sou um dos voluntários fundadores da Estação da Luz, que realiza há 17 anos a Mostra Brasileira de Teatro Transcendental. Fui curador da mostra por mais de 15 anos, né? Deixei agora por conta do mandato. E é um evento, um dos maiores eventos de teatro do nosso estado, envolve grupos do Brasil inteiro. Participei do Cine Hollywood, né, como ator, tive a oportunidade de participar desse grande sucesso do cinema nacional. Seu personagem foi o Cabo Amâncio. Nas duas edições, participei do Shaolin de Sertão, ambos, essa trilogia do nosso grande diretor, Raul de Gomes, uma mente brilhante, um cara fantástico, está aí fazendo sucesso no Brasil, graças ao seu talento e levando a cultura cearense. Participei por mais de 14 anos dos festejos juninos, era o grupo Arraiá do Almeidão, né? Inclusive um dos colegas aqui da TV Fortaleza, o Eduardo Praciano, convivemos muito tempo, que ele era jurado de festival de quadrilha. Então, essa base toda, me tornei professor, sou formado em Educação Física, sou mestre em Educação pela Faculdade de Educação do Ceará e acabei realmente dando assim um lastro muito grande para poder discutir política, não apenas num setor, né? Aquela crítica que às vezes se faz ao político de uma nota só. Aí hoje a gente consegue discutir educação, cultura, esporte, com propriedade, porque são áreas que realmente eu vivi intensamente dentro da minha formação, dentro dos meus 46 anos de vida. Graças a Deus eu posso dizer que muito bem aproveitados, vivendo muitas experiências que foram constituindo o que nós somos hoje e garantem um olhar um pouco mais sensível às questões políticas da nossa cidade. Muito bem, no contexto, na conjuntura da política, o senhor hoje está na oposição aqui no município de Fortaleza? Não é isso? Estou na oposição. Isso. Qual o papel da oposição aqui na Câmara Municipal de Fortaleza? No sentido de colaborar com a gestão, mas, acima de tudo, estar orientando para o bem-estar social do eleitor, da eleitora, do cidadão e da cidadã? Olha, essa pergunta, Paulo, é importantíssimo que o povo de Fortaleza, o povo do estado de Ceará, perceba o quão grave é, por exemplo, uma Câmara Legislativa que tem uma oposição fraca, né? Hoje nós temos uma tendência nacional que o Poder Executivo ele consegue atrair para a sua base de formação, de deliberação, uma maioria esmagadora de parlamentares, seja na Assembleia Legislativa, seja na Câmara Municipal, o que facilita demais a vida do gestor e dificulta as pautas que são de interesse da população. Quando a política pública que é pensada, ela fere os interesses do povo, né? Por exemplo, quando você pensou aqui, aumento do IPTU, vamos supor, em Fortaleza, a questão da lei dos alvarás, a taxa dos alvarás, o prefeito Roberto Cláudio goza de uma esmagadora maioria de votos. Isso coloca em muito maior facilidade e vantagem para ele aprovar uma lei, mesmo quando ela seja contrária aos interesses do povo. Então, a oposição ela tem um papel fundamental para discutir, para fiscalizar, né, para apontar realmente onde estão as grandes falhas da gestão. E nós, apesar hoje de sermos um grupo pequeno, nós somos apenas 6 vereadores de oposição dentro da Câmara, mas nós temos conseguido elevar bastante o número o bom debate, né? Nós temos uma oposição qualificada, esses 6 vereadores têm pautado realmente muitas vezes a discussão na Câmara e até
tornado muito mais difícil assim, a aprovação de algumas propostas. Por exemplo, recentemente a questão do Hospital da Mulher não fosse o grande debate proporcionado pela oposição, talvez essa questão não tivesse sido revista pelo Poder Executivo, né, se nós não tivéssemos atuado diretamente junto com a população, junto com os profissionais de saúde, com o Conselho Municipal de Saúde, que foi onde realmente nós conseguimos, apesar de termos perdido aqui na votação, conseguimos no Conselho Municipal de Saúde fazer com que o prefeito repensasse a chegada de uma nova OS para administrar o Hospital da Mulher. Muito bem. O senhor, nesse processo de apontar, de indicar, de orientar a gestão, fazendo oposição, porque não é oposição ao ato de governar, mas é oposição política que faz a correção daquilo que considera que é necessário que seja feito. Porque às vezes as pessoas acham que é de oposição ao governo, oposição ao que o governo faz. Não, o governo faz muita coisa interessante. Sim. E também, às vezes, comete também lapsos, claro. E aí a oposição vai fazer, propor aquela correção. E a cidade de Fortaleza passa por um momento importante que é a elaboração, a atualização do antigo Código de Obras e Posturas, que Isso. É da década de 1980, né? Exatamente. Que é o novo Código da Cidade. Estão acontecendo, são 6 audiências públicas aqui na Câmara, aberto à população, à academia, os senhores vereadores, à prefeitura, e o senhor tem 42 emendas, né? Propostas de melhoramento, de aprimoramento do Código de Obras e Posturas da cidade. Começando o novo Código da Cidade, né? Começando com a participação do Corpo de Bombeiros nas comissões seguintes que venham discutir sobre o Código da Cidade. É muito importante a participação desta instituição, né? Sem sombra de dúvida. O Corpo de Bombeiros, na verdade, como é que está sendo isso? Existe dentro do Código da Cidade uma proposta de criar uma espécie de um conselho permanente, que vai, a partir de então, analisar toda e qualquer mudança do Código da Cidade. O que nós estamos solicitando enquanto emenda é 2 cadeiras cativas para o Corpo de Bombeiros, porque, por exemplo, o texto original, ele foi omisso em questões que, inclusive, entram em conflito com a lei estadual, que prevê a questão de projetos para incêndio, a questão de produção, transporte de produtos químicos, a questão da manutenção dos elevadores. Curiosamente, ano passado nós tivemos um acidente em elevador que levou a óbito uma funcionária, né, do município, e nós estávamos deixando de lado da elaboração. O Corpo de Bombeiros não foi convidado a participar da elaboração do Código da Cidade. Vimos algumas falhas nesse sentido, enquanto representante da instituição, né, levamos o Código da Cidade. O próprio Corpo de Bombeiros fez questão de apresentar essas emendas, as referentes à segurança, foram apresentadas pelo próprio Corpo de Bombeiros. Originariamente o Corpo de Bombeiros apresenta laudos, né, com relação às construções. E a gente precisa apresentar os pareceres. Então é fundamental que a gente tenha alguns acidentes no Brasil. Eles levantaram muitas discussões sobre a questão dessas fiscalizações do Corpo de Bombeiros, como, por exemplo, a questão da boate que culminou com uma lei federal a partir desse acidente. O que nós queremos fazer é nos anteciparmos, é fazer com que realmente a lei garanta uma maior segurança da população e a gente não venha a ter que modificar uma lei depois de um acidente acontecer. Então, a participação do Corpo de Bombeiros ela é fundamental nesse sentido, é uma das nossas emendas apenas... Esse conselho, né? Que seria um conselho, dentro de um conselho da cidade, permanente, né? Do Código da Cidade. Vai ter um conselho permanente e aí nós estamos solicitando que se coloque 2 membros do Corpo de Bombeiros para que eles possam acompanhar essa discussão. E aí as outras emendas, algumas referentes à acessibilidade, a meio ambiente, né? Enfim, que são grandes discussões que a gente ainda vai levar para o plenário. O código, nesse momento, está ainda na comissão especial analisando todas as emendas, foram mais de 400 emendas, e agora, depois dessa análise, vai receber um novo parecer e vai para o plenário para ser discutido e aprovado o novo texto do Código da Cidade. Pois é, o direito da natureza existir, ser preservada, é um direito, no âmbito do direito ambiental e da motivação dos ativistas ambientais, que já perpassa aos limites, né, do Brasil, né, as fronteiras do país. E também já acontece em outros países, esse debate. E o senhor traz para dentro do Código da Cidade
do antigo Código de Obras e Posturas, nesta atualização do Código da Cidade, o direito à natureza de existir. Né? Em que consiste esse direito? Então, essa é uma discussão extremamente moderna. O mundo tem debatido a questão da natureza, do meio ambiente, há bem mais de 10 anos e sinalizando para que governantes passem a valorizar ao máximo a questão da manutenção do verde, da flora, da fauna, enfim. E dentro dessa proposta, nós estamos realmente levantando uma discussão, ela está presente hoje na Constituição do Equador, a questão do direito da natureza, ela está já sendo discutida no estado de São Paulo, em alguns municípios, estamos apresentando essa proposta. O município de Fortaleza, ele realmente não tem uma cultura de preservação, ele não tem uma cultura de manutenção de parques. Nós somos uma cidade muito pobre em parques verdes, né? Nosso grande parque do Cocó já sofreu várias degradações por falta de uma legislação que seja mais protetiva. Hoje ele está sob proteção, inclusive sob lei estadual. Mas agora, nesse momento, por exemplo, uma área ali vizinho ao parque, por exemplo, está sofrendo um desmatamento. São 80 árvores que foram cortadas e para a construção de um equipamento que poderia ser repensado. Será que realmente é sempre válido pensar que a questão do suposto progresso, vamos fazer aqui uma estrada e vamos desmatar tudo. E aí se diz assim, na legislação ela diz isso. Aí você vai ter que fazer um replantio, né? Então vamos entregar não sei quantas mudas que vai para o horto, ou que são plantadas em lugares que muitas vezes, Paulo, ela não vinga, né? Ela não cresce. Então você arranca uma árvore centenária, certo? Para plantar árvores que talvez a minha geração, a sua, talvez nem seus filhos consigam gozar da beleza desta árvore quando ela estiver em idade realmente frondosa. Então a gente tem levantado essa discussão, né? Fortaleza tem uma cobertura vegetal, Paulo, abaixo do mínimo recomendado pela Organização Mundial de Saúde. O senhor, inclusive, traz isto para dentro do debate neste direito da natureza de existir e ser preservada. O senhor traz esse debate para dentro do Código da Cidade, no sentido de ampliar a cobertura vegetal da cidade. E nós vamos pedir licença ao senhor para falar no próximo bloco sobre esse tema, que é um tema importantíssimo, né, para o bem-estar social, para que a população possa, então, gozar de uma cidade que garanta, né, todas as condições boas para a sua vida, né, para a vida em sociedade. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos daqui a pouquinho com o programa Pela Ordem, pela TV Fortaleza e também pela TV Assembleia, anunciando para daqui a pouco também a participação do consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa. Até já! Avançar rumo a uma vida mais saudável e solidária é a nossa fortaleza. Novas UPAs, monitores dos postos de saúde, núcleos de apoio à saúde da família, salas de aleitamento materno, núcleo de desenvolvimento infantil, central de medicamentos, novo centro materno infantil, novos leitos nos Frotinhas e primeiros leitos do IJF2. Prefeitura e você, uma fortaleza que avança rumo ao futuro, é a gente que faz. Bem-vindos a um novo ano. A Prefeitura investe no social para um futuro com mais segurança em Fortaleza. Juventude na Onda, Academia EMEM, Rede Cuca da Prefeitura, inova com centros de educação infantil e mais escolas de tempo integral. A educação de tempo integral da Prefeitura é saber, é vida, é saúde e mais segurança para milhares de jovens da periferia. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. Estamos de volta com o programa Pela Ordem, hoje entrevistando o vereador Sargento Reginaldo, aqui do município de Fortaleza, vereador da capital do estado do Ceará. E o vereador falava no primeiro bloco, no bloco anterior, sobre uma das propostas de sua autoria de emenda ao novo Código da Cidade que está sendo atualizado, vereador, e você também, telespectador, aqui na Câmara Municipal de Fortaleza, falava sobre a cobertura vegetal que a cidade precisa ampliar, né, pelo menos para 12 metros quadrados por pessoa? 12 metros quadrados por habitante é o mínimo recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Hoje Fortaleza tem um pouco mais de 8. Então, uma das emendas que a gente apresentou ao Código da Cidade é que em 5 anos, então não é algo absurdo, em 5 anos nós consigamos atingir pelo menos o mínimo.
Para isso, lógico, a gente precisa incentivar a própria população e o poder público. Hoje a gente tem uma política, a gestão atual, em alguns momentos, foi até criticada por ambientalistas, como a gestão motosserra. Houve muita derrubada de árvores em alguns lugares da cidade. Como eu falei para você no primeiro bloco, Fortaleza tem pouquíssimos parques públicos, Paulo. É interessante quando a gente chega numa cidade, você vai para Goiânia, você vai para Curitiba para Belo Horizonte, e você tem aqueles espaços, as praças muito arborizadas, até dentro do Ceará. Às vezes você vai ali na região do Cariri, você vê algumas praças ali do Crato, de Barbalha. É agradável, né? É agradável para a própria população. Nós vivemos numa cidade de clima quente, e isso é uma contribuição que a gente está dando para o meio ambiente, para a população. Então a gente espera realmente que essa proposta seja pensada, está no caminho, indo ao encontro do que são as grandes discussões internacionais, né? Isso vem sendo pautado na política internacional há pelo menos 20 anos. E o município de Fortaleza precisa entrar numa harmonia com o que é hoje essa discussão, né, que está na pauta das discussões políticas internacionais, a preservação do meio ambiente, e avançar nesse sentido. Não pensar que sempre que eu penso em construir algo, vale a pena, em nome de um suposto progresso, eu sair devastando ou comprometendo os mananciais a qualquer preço, né? Isso precisa ser realmente repensado. E o senhor também repensa a questão da inclusão. O senhor pretende fortalecer ainda mais a inclusão no projeto Praia Acessível, o projeto originário do governo do estado. Aqui em Fortaleza tem também em Caucaia, mas no âmbito da cidade de Fortaleza, no litoral da cidade de Fortaleza, o senhor, já vindo aqui para os projetos apresentados pelo vereador Sargento Reginaldo, aqui do município de Fortaleza, tem então esta ampliação do projeto Praia Acessível. Sim, hoje o Brasil tem aproximadamente 24% de pessoas com mobilidade reduzida ou ou com alguma deficiência, né? E esse projeto, o Praia Acessível, ele é um projeto extremamente simpático. É um projeto do Poder Executivo Municipal, mas ele está situado única e exclusivamente hoje no que se chama a Praia dos Cruxes, lá na Praia de Iracema. É um projeto maravilhoso, com a ajuda do Corpo de Bombeiros, da Guarda Municipal. A pessoa que nunca teve condições de tomar um banho de mar, né, está ali com acesso, com cadeira especial. Mas aí, quando a gente pensa numa política pública, Paulo, a gente não pode pensar que ela não leva em consideração toda a população do município. Como você pode levar a efeito um projeto político que beneficia apenas uma parcela da população? Nós temos um litoral vasto dentro do nosso município. Imagine como se sente uma criança cadeirante lá no Caça e Pesca, né? Lá na Praia do Titanzinho, lá na Leste-Oeste, né? na Barra do Ceará. Então eu vou ter que ir até a Praia de Iracema, porque eu só tenho lá a oportunidade dessa infraestrutura para tomar um banho de mar. Então, nós estamos realmente propondo que o Praia Acessível ele seja disponibilizado ao longo da orla para que permita às famílias, às pessoas, de darem oportunidade a essas crianças, adolescentes, adultos até, que nunca tiveram ali a oportunidade de ter um banho de mar. Eu me lembro do Wilker, lá do Presidente Kennedy. É um garoto que a gente acompanha de muito tempo, tem uma doença rara, e a primeira vez que ele foi tomar banho de mar, eu o levei com a sua mãe, né, para dar essa oportunidade a esse garoto. Você visse o sorriso, a alegria, o entusiasmo dessa criatura, ver no mar pela primeira vez. O Will, que é um garoto fantástico, está aí numa luta para se manter vivo, com aparelhos e tudo, mas sempre com muita disposição. Então, essa é uma política que realmente precisa ser ampliada. É esse o espírito que move o seu projeto, né? É esse espírito que move, pensar em todas essas pessoas, né? E, assim, é justamente ampliar, é aperfeiçoar. O projeto é bom, mas ele precisa ser pensado de forma a dar condições a muito mais pessoas de terem o benefício que ele proporciona. O senhor fala sobre inclusão. A cidade de Fortaleza, o município de Fortaleza, tem o plano diretor cicloviário em plena execução, né? O projeto o plano prevê o aumento de ciclofaixas, ciclovias, e na esteira desse projeto veio o bicicletar. E o senhor também quer ampliar o direito das pessoas a acessarem com o projeto Bike Sem Limites. O Bike Sem Limites, eu
Eu ando de bicicleta, eu uso as ciclofaixas de Fortaleza, né? É outro projeto que a gente não tem como deixar de destacar a importância dele, precisa de uma manutenção, né? Muitas faixas já estão devidamente degradadas e precisando realmente de uma manutenção do poder público, mas mais uma vez é uma política pública que esqueceu alguém. E esqueceu justamente essas pessoas, muitas vezes essas famílias, porque quando você pensa no Bike Sem Limites, Paulo, você pensa assim, puxa vida, então é o cadeirante que vai ter acesso a uma bike, mas você pode pensar também, e a mãe que tem um filho com paralisia cerebral e preferiria colocá-lo numa bike pública, ir até a consulta, ir até mais próximo do local para onde vai levar o garoto. Então, o Bike Sem Limites é uma proposta que nos veio a partir de uma pessoa que se tornou cadeirante, né, a partir de um acidente, e nos apresentou a proposta. Nós hoje estamos com ela em andamento, né, está em tramitação na casa, esperamos que ela realmente seja acatada pelo poder público para que essas bikes possam realmente ser disponibilizadas e permitir a essas pessoas esse projeto de acessibilidade que, como eu disse, ele é muito bom, mas ele precisa ser melhorado porque ele não pode deixar de lado essa parcela considerável da população que tem limitações de mobilidade. A inclusão, né, o ensino, a educação inclusiva, ela, para ser garantida de maneira ampla, é preciso naturalmente haver conteúdos a serem empregados no sentido de melhorar a percepção, a interação sensorial, né, das crianças que têm algum transtorno, alguma condição especial, mas é preciso também ter uma pessoa especializada para acompanhar na escola. E o senhor tem uma proposta interessante que é o projeto de lei ordinária número 82 deste ano, naturalmente, que trata do cuidador anjo na sala de aula. Nós visitamos muitas escolas já nesses 4 meses. Nós visitamos escolas, visitamos creches, cumprindo com a agenda que estabelecemos como meta de manter um diálogo constante com a população, ouvir as demandas da população, e vimos a dificuldade dos professores em sala de aula. Paulo, existe uma nova visão de política da educação em âmbito nacional, que é justamente a inclusão. A criança autista, a criança síndrome de Down, ela ser matriculada na escola regular para que ela possa conviver com as demais crianças e favorecer o seu desenvolvimento. Uhum. Mas no momento em que o professor em sala de aula, ele, além da sua sala, ele tem uma criança que ela precisa de um olhar diferenciado, ela precisa de uma atenção diferenciada por conta das suas limitações. Então, eu não posso falar que a educação pública ela é inclusiva quando eu não pensei na condição dessas crianças dentro de uma sala de aula com mais de 25 alunos e um único professor. Isso em toda a cidade. Em toda a cidade. Já existe a figura de um auxiliar, mas ela não está formalizada. Ela tem em algumas escolas, em outras não. Ela tem em algumas salas de aulas, em outras não. E então, o que nós estamos propondo é que para cada sala de aula que tenha pelo menos uma criança que tenha qualquer tipo de limitação, de deficiência, nós tenhamos a figura desse cuidador, de um professor auxiliar, que a gente chamou carinhosamente de cuidador anjo, para acompanhar essas crianças, para poder dar-lhes a devida atenção. E aí sim, nós pensarmos que a nossa escola ela será inclusiva. Nós estivemos visitando o Instituto Pestalozzi, que trabalha com crianças autistas, com crianças com síndrome de Down, e uma das diretoras nos disse que uma das grandes queixas das mães da escola formal, né, do município de Fortaleza, quando levam no contraturno para Pestalozzi, é que entendem que a sua criança não está recebendo a devida atenção. Por isso, procuram o Instituto Pestalozzi para, no contraturno, poder complementar ali o processo de desenvolvimento das suas crianças. É esse tipo de situação que a gente está tentando corrigir e favorecer ainda mais tanto a vida dos professores como a vida dessas famílias que querem o melhor para as suas crianças. O senhor também, falando ainda em inclusão, o senhor pretende normatizar, né, naturalmente por lei, que todos os assentos em transportes coletivos em Fortaleza sejam preferenciais. Eu gostaria muito, Paulo, de que a gente não precisasse criar uma lei para isso, sabe? É uma questão de educação, de consciência. Nós termos hoje, a população está cada vez mais envelhecendo, né? É uma previsão
natural do nosso país. Nós vamos ter uma população de idosos cada vez mais crescente, até porque melhoramos as condições de vida do brasileiro. E aí, o que nós estamos tendo hoje? Você vai ter num ônibus sempre cheios nos horários de pico, nossa cidade, digamos que 10 idosos, 2 gestantes, e eu vou ter que escolher quem fica sentado e quem fica em pé, porque muitas vezes falta ainda essa consciência de que nós deveríamos ceder o lugar para essas pessoas. Então, essa proposta é para gerar um debate, é para gerar uma discussão. Esperamos que em algum tempo a gente não precise mais de uma lei para garantir esse respeito, né? Eu tenho uma mãe com 86 anos de idade, certamente todo mundo tem algum idoso dentro de casa e deveria pensar assim, puxa vida, já pensou minha mãe aqui em pé num ônibus lotado, né, levando ali todos aqueles freios bruscos que muitas vezes não por culpa do motorista, mas porque a cidade está totalmente esburacada e de repente ela é jogada dentro do ônibus, sofre um acidente, o risco de lesão muito maior, porque a gente não tem ainda uma consciência formada de que aquela pessoa deveria estar sentada. Então, a proposta é para tentar gerar um debate e a gente garantir a essas pessoas o direito de ter uma maior segurança dentro do transporte público. Fazendo uma rápida analogia ao que o senhor está dizendo, por uma situação fática, né, um fato concreto que ocorreu, e naquele setor que o senhor mora, né, eu tomei o ônibus Sargento Hermínio e fui até o terminal de Antônio Bezerra. Né, outro já está com tempo, isso há uns 6 anos, e o motorista, ele só seguia a viagem quando o idoso sentava. Ele esperava que alguém desse o assento para o idoso. E no final eu perguntei, olha, na verdade eu fui fazer um reconhecimento. Ele disse, olha, eu não gostaria que minha esposa, né, grávida, ou minha mãe fosse tratada da maneira, de uma maneira injusta, né, em que o seu direito natural não fosse preservado, não fosse garantido. Então, é como o senhor muito bem falou, o que a gente não quer para nós, não podemos querer para o outro, e o que queremos de bom para o outro, para nós, deveremos desejar e praticar para o próximo. Né? Então, é um direito natural, não seria necessário ter uma lei para estabelecer isso. Né? E que bom que ainda temos profissionais, e temos muitos. Foi veiculado, essa semana um motorista foi agredido, porque teve uma postura parecida com esse motorista que você citou. Ficou aguardando que as pessoas se levantassem, inclusive ele tem como dever solicitar que alguém se levante, e foi extremamente hostilizado dentro do ônibus, né? A gente espera que realmente isso possa avançar, é uma questão de educação, a gente precisa orientar cada vez mais a nossa população para esse respeito. O Estatuto do Idoso está aí, né? Eu continuo dizendo, Paulo, a gente já tem bastante lei, sabe, para fazer esse país funcionar devidamente. O que está precisando mesmo é que, a partir do próprio cidadão comum até chegar nas esferas políticas, cada um de nós reflita sobre como essas leis interferem no meu cotidiano e até que ponto eu devo estar em harmonia com elas. Depois eu posso cobrar, porque todo mundo cobra de alguma coisa da política, né? E muitas vezes a gente mesmo esquece de ser coerente na nossa prática, no nosso cotidiano, com aquilo que já está pré-estabelecido, com uma coisa simples como essa. Às vezes a questão de estar furando uma fila num posto de saúde, às vezes a questão mesmo da própria legislação do trânsito, a ocupação de uma vaga que está lá o símbolo do cadeirante ou da mulher com a gestante, e que a pessoa chega e ocupa. São reflexões macros. Quando a gente quer mudar o país, a gente precisa pensar que essa mudança também tem que começar na gente. Né? Um aspecto que tem sido debatido, uma situação muito concreta, que tem, inclusive, com o surgimento da Lei Maria da Penha, tivemos novos parâmetros para a punição daqueles que praticam a violência doméstica. O senhor tem uma proposta, porque assim, a vítima de violência doméstica, ela está fragilizada, muitas vezes ela não deixa o lar porque tem uma dependência financeira, né, e acaba se submetendo a uma sequência de violência que às vezes acaba levando à morte. E o senhor estimula para que haja a denúncia e para que a mulher vítima de violência doméstica, ela possa seguir a vida, que é exatamente garantindo 5% de vagas de emprego a mulheres vítimas de violência doméstica nas empresas prestadoras de serviços no município de Fortaleza. Exatamente. Como eu falei agora há pouco, né? Leis por si só não resolvem o problema.
Lamentavelmente, a Lei Maria da Penha nasce a partir da luta de uma grande mulher, né, a própria, aqui do estado do Ceará, que foi vítima dessa violência, que anda hoje numa cadeira de rodas, e mesmo com a lei, mesmo com a mudança da lei, Paulo, no estado onde ela nasceu praticamente, o estado continua avançando. O Ceará é o segundo estado do Brasil em número de violência doméstica a cada 2 segundos, Paulo. No Brasil, uma mulher sofre qualquer tipo de violência, seja ela física, seja ela moral, né? E aí a gente, observando, conversando, eu tenho pautado esses projetos muito no diálogo com a sociedade. E chegou para nós uma solicitação de uma cidadã de Fortaleza, de pedido de emprego. Normalmente isso acontece com os políticos, muitas pessoas enviando currículo, e ela tinha uma justificativa. A justificativa dela é que ela sofria agressão pelo próprio marido, tanto física já tinha sofrido, como principalmente moral, e ela se submetia a isso porque não tinha como sair de casa com 2 filhas. Então, o que nós fizemos, né, realmente tentamos ajudar, tentamos orientar para as denúncias, mas muitas vezes a mulher não se sente segura de denunciar, com medo do que pode acontecer, porque as medidas protetivas elas ainda são insuficientes para garantir à mulher a segurança. E aí a gente pensou nessa ideia. Esse projeto, depois que a gente apresentou ele aqui na Câmara, chegou ao nosso conhecimento. Existe um projeto similar no Senado Federal, sendo discutido ainda, não foi aprovado, mas estamos apresentando no município de Fortaleza. 5% das vagas dos empregos ofertados através de prestadoras de serviço aos órgãos do município serem destinados às mulheres que sofrem algum tipo de violência doméstica, para que elas realmente se empoderem e possam dizer um não, dar um basta numa relação subjugada, né, que tem com esses companheiros que, infelizmente, usam do poder econômico, muitas vezes, para submeter a parceira a esse tipo de situação. Vereador, vamos voltar um pouquinho mais à cultura, ao audiovisual. O senhor esteve em visita recente à Ancine, Agência Nacional de Cinema, no Rio de Janeiro, com o Capitão Wagner, inclusive. A pauta foi importante para o setor do audiovisual no Brasil, né? Sim, nós fomos procurados aqui na Câmara de Vereadores, pela Câmara Setorial do Audiovisual no estado do Ceará, né, e pelo diretor e produtor de cinema, Volney Oliveira, da Casa Amarela, nos procuraram, sabendo da nossa relação com o deputado federal Capitão Wagner, porque havia um risco de todos os recursos investidos no audiovisual através das leis federais serem bloqueados pelo Tribunal de Contas da União. E aí nós conseguimos uma pauta com o presidente da Ancine, fomos até o Rio de Janeiro junto com o Capitão Wagner e foi realmente feita uma agenda também em Brasília nesse sentido. Para a nossa felicidade, a felicidade do audiovisual brasileiro, já foi revista essa determinação, os projetos em andamento receberão recursos. Uma semana depois de sair essa decisão, Paulo, para mostrar a força do audiovisual, pela primeira vez na história de Cannes, um filme brasileiro ganhou o principal prêmio da Mostra Paralela, a principal Mostra Paralela, e um outro filme brasileiro ganhou um prêmio do júri na Mostra Oficial, tendo no elenco principal um cearense, que é o Silvério Pereira, né, e no diretor do outro, um cearense também. Então, é um motivo de muita alegria para nós, mais uma mostra da força do cinema brasileiro. Para você ter uma ideia, o cinema no Brasil emprega mais de 300 mil pessoas, direta e indiretamente. A indústria do audiovisual nos Estados Unidos é uma das principais forças econômicas dos Estados Unidos, porque ela não emprega simplesmente, não é uma questão simplesmente de cultura e arte, Paulo. Ela é realmente uma força produtiva. Ela emprega o sistema de transporte, pessoas da área de turismo, da área de culinária, porque mexe com a alimentação de todas as equipes, enfim. Então, é todo um complexo de estruturas que é movido para se fazer um simples documentário, e a gente ainda não tem uma discussão ampla sobre isso e pensa muitas vezes que é só uma questão de arte. Então, é preciso maior investimento. O audiovisual brasileiro cresceu muito nos últimos 15, 16 anos. A gente espera que continue crescendo, não apenas para a cultura, mas para que possa gerar cada vez mais emprego e renda. Muito bem, vereador Sargento Reginaldo, obrigado pela presença do senhor aqui no programa Pela Ordem. Passou muito rápido, o senhor discorreu sobre alguns temas dentro do seu mandato, inerentes ao seu mandato.
E a gente espera ter cumprido aí a missão de TV pública, mas com certeza, trazendo estes conteúdos que o senhor trouxe, também de orientação, né, de propostas de melhoramento da vida na cidade, a TV, o senhor está colaborando com a TV Fortaleza para cumprir, e o Pela Ordem também, para cumprir o dever de TV pública e de programa de TV pública, e por isso nós agradecemos sua presença e deixamos aqui o convite para que o senhor volte muito em breve aqui ao programa. Será um prazer estar aqui dando essa contribuição, dizer para as pessoas que estão nos assistindo pela TV Fortaleza, pela TV Assembleia, mande sua proposta, o mandato é participativo. Sargento Reginauro, né, está lá no Instagram, no Facebook, mande a sua ideia, a sua crítica. Nós estamos de portas abertas para acolher toda e qualquer contribuição que seja para o melhor da nossa cidade. Agradecer a vocês pelo espaço, a TV Fortaleza tem sempre nos acolhido muito bem e tornado o nosso trabalho muito mais fácil para chegarmos até a quem nos interessa. Obrigado, senhor, pela presença. Até mais, até uma outra vez. Oportunidade em breve, muito em breve, sim, com certeza. E a gente vai para um intervalo rápido, a gente em seguida volta conversando com o consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa. A gente vai então abordar o contexto, né, a conjuntura da política local, nacional, para atualizar os senhores e as senhoras sobre o que está acontecendo, os fatos principais da atualidade no Ceará e no Brasil. Até daqui a pouquinho. Avançar rumo a uma vida mais saudável e solidária é a nossa fortaleza. Novas UPAs, monitores dos postos de saúde, núcleos de apoio à saúde da família, salas de aleitamento materno, núcleo de desenvolvimento infantil, central de medicamentos, novo centro materno infantil, novos leitos nos Frotinhas e primeiros leitos do IJF2. Prefeitura e você, uma fortaleza que avança rumo ao futuro, é a gente que faz. Bem-vindos a um novo ano. A Prefeitura investe no social para um futuro com mais segurança em Fortaleza. Juventude na Onda, Academia EMEM, Rede Cuca da Prefeitura, inova com centros de educação infantil e mais escolas de tempo integral. A educação de tempo integral da Prefeitura é saber, é vida, é saúde e mais segurança para milhares de jovens da periferia. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor, é a gente que faz. Estamos de volta com o programa Pela Ordem, agora conversando com o consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa sobre a conjuntura, o contexto da política local e nacional. Tudo bom, Luiz Cláudio Ferreira Barbosa? Prazer recebê-lo novamente aqui no programa Pela Ordem, começando a falar sobre um contexto da política, ainda da disputa política, da disputa de ideias entre o governo e setores, né, também políticos, governo mobilizando uma parte da sociedade, setores da política de oposição mobilizando uma outra parte da sociedade, movimentações dos últimos dias 15, 26 e 30, no dia 15 pela educação, previdência, contra, né, as reformas da Previdência Social, contra cortes na educação, no dia 15. No dia 26, houve aí uma manifestação em prol, em defesa das reformas governistas. E no dia 30, outra manifestação em todo o país, tratando do combate, da não concordância, da discordância para com o texto da reforma da Previdência e também alguns procedimentos relativos à educação. Mas o ministro, mesmo com toda esta ebulição, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, disse que não haverá choque entre as instituições, continuarão independentes e harmônicas entre si. Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, qual a leitura que você faz deste momento do Brasil? O mês de maio de 2019 já entrou para a história, indiscutivelmente. Por quê? É inacreditável nós assistimos 3 grandes manifestações populares, ou 3 manifestações com grandes contingentes de pessoas. Isso é um fato ímpar. Primeira coisa, meu corte epistemológico. Eu gosto de dizer que a manifestação do dia 15 e do dia 30 é um só, mas em 2 atos. E do dia 26 é a primeira vez que a gente assiste no Brasil uma manifestação governista.
com algumas manifestações do presidente, inclusive. Mas é governista. Isso é um fato também que precisa ser bem debatida, porque em 2013, quando a grande contingente da população sai contra, principalmente, uma série de políticas que estavam desagradando, principalmente os setores da classe média, o excessivo gasto em função da Copa, o que nós notamos? Notamos que, pela primeira vez, setores conservadores conseguiram dominar e dialogar nas ruas, que era quase sempre um espaço muito das forças progressistas de esquerda. Agora não, né, Paulo? A gente vê que as disputas do mundo virtual se direcionaram para as ruas, saíram do debate não físico para um debate mais acalorado, cada um tentando mostrar mais força do que o outro. Só que há um detalhe que a gente precisa compreender aqui. A manifestação do dia 15 e do dia 26, quem colocou na rua, por incrível que pareça, foi o presidente Jair Messias Bolsonaro. A primeira foi quando ficou muito bem comprovado, nem ele nem o ministro conseguiram responder sobre as contingências na pasta de educação. E criou uma informação e contra-informação tão profunda que jogou milhares de pessoas em defesa da educação, como se a mesma tivesse sendo ameaçada, e não está. Está sendo discutido uma realocação de recursos. Isso também precisa ficar bem esclarecido, porque a gente também não pode faltar com a verdade. O que talvez esteja acontecendo é a péssima comunicação do governo Jair Messias Bolsonaro quando vai falar de determinados cortes orçamentários na qual ele não consegue explicar para a população o que está acontecendo. Já a manifestação do dia 26 não só foi a favor do governo, como talvez tenha sido a última bala de prata do presidente Jair Messias Bolsonaro. Por quê, Paulo? Nós estamos chegando ao final do 5º mês de governo e chegando também, já praticamente encerrando os 6 primeiros meses do ano, e a economia não está dando o resultado necessário em matéria de criação de emprego, está entendendo? Então, isso, na minha avaliação... Né? Na minha avaliação, governo, né? Aí eu estou aqui usando o que a USP fez quando esteve lá na manifestação de São Paulo e conversou com vários setores do paulistano que estavam presentes lá naquela manifestação. 70% foi por causa das reformas. Então, onde que eu quero chegar, telespectador e Paulo? Eu quero dizer o seguinte, que muitos que desceram a favor do governo Jair Bolsonaro são a favor tanto da reforma tributária, como da reforma da Previdência, ajuste fiscal, entre outros. Querem que o governo... Essa readaptação dos recursos para a educação também, né? Também, de alguma maneira, mas numa visão menos agressiva do que muitos grupos bolsonaristas mais radicais tentam passar da inutilidade de determinados cursos, essas coisas, aquilo que nós debatemos nos programas anteriores. Programa anterior. Mas, Paulo, notou uma coisa interessante? Quando o Bolsonaro era candidato e havia essas manifestações de rua favorável ao mesmo, quem era o inimigo no palanque? Eram os ex-governos Lula e Dilma e o Partido dos Trabalhadores. Quem foi o inimigo dessa vez nesses eventos bolsonaristas? Centrão. E a figura de Rodrigo Maia. Houve algumas também manifestações com relação às posturas últimas do Supremo Tribunal Federal também, né? Exatamente. Mas menos agressiva. Vamos dar um exemplo. Aqui em Fortaleza, os manifestantes subindo nos carros de som e listavam os deputados que votaram contra a transferência do COAF ou a permanência do COAF no Ministério da Justiça e o mesmo retornando para o Ministério da Economia, outrora Ministério da Fazenda. Então, o que acontece? O objeto de ataque já não é mais o PT e nem mais os ex-presidentes, é o Centrão. E isso teve um resultado positivo, essa manifestação. Apesar de ela ter sido menor do que a manifestação do dia 15. Qual foi o resultado? Você nota um recuo dos próprios partidos que fazem parte do Centrão perante a opinião pública. Um exemplo simples e objetivo. O PSD, no Senado, o ex-vice-governador e atual senador da Bahia, pelo PSD, Otto de Alencar, liderou junto com o Major Olímpio, do PSL de São Paulo, a tentativa de retornar o COAF
na votação do Senado para a tutela de Sérgio Moro. Foi o próprio presidente que interviu e disse que não, deixa como veio da Câmara e lá na frente a gente vai ver como é que pode reajustar. E aí ficou com a economia. Nessa semana, o próprio Rodrigo Maia já recuou. Disse, não tem nada de centrão, não existe isso, tal. E o que é que aconteceu? O animal político que tem dentro do presidente Jair Messias Bolsonaro, quando eu falo animal político, no bom sentido, o cara que, poxa, está ali mais de 30 anos, conhece aqueles deputados, que ele propôs, Paulo, o pacto, né? Um pacto da qual ele chama para a mesa Dias Toffoli, no Supremo Tribunal Federal, chama o presidente do Senado e da Câmara, que são do mesmo partido, os democratas, que é o partido mais forte dentro do Centrão. Tanto em termos de articulação, como em termos de ter cargo no governo federal. Agora, é interessante essa sua análise, quando eu falo que você atualiza os nossos telespectadores e telespectadoras. Realmente, o governo do presidente Jair Bolsonaro, no início, você mesmo pontuou, batendo cabeças, não se encontrando em declarações de setores diferentes da economia sobre o mesmo assunto, declarações diferentes, e acabava gerando ruído de comunicação. E a gente teve, assim, um passo como se o governo estivesse tentando fazer o governo sozinho, governar sozinho, ou esquecendo a tradicional política, né, de conversar com as lideranças partidárias, com os grupos políticos, para ir para os segmentos temáticos, né? E aí restabelece-se o que lá na Revolução Francesa, com Montesquieu, a separação dos poderes e a atuação harmônica, né, fiscalizatória. Mas aquilo que você sempre gosta de colocar, nós temos um executivo que às vezes faz o papel da figura do moderador, que era o imperador. Na primeira Constituição do Brasil, você tinha 4 poderes, né? Você tinha o legislativo, o executivo, o judiciário e a figura do imperador, que era o moderador. E o presidente brasileiro tem essa figura do moderador. E é interessante, sabe quem fez a leitura mais correta sobre o que está acontecendo? Ciro Ferreira Gomes. Que voltou aí às páginas virtuais, não é? Às redes sociais de maneira muito forte. Nunca saiu, mas voltou de maneira muito forte. Ciro Gomes, muito habilmente, ele já notou, Paulo, que o presidente Jair Messias Bolsonaro literalmente esqueceu o PT, do ex-presidente Lula e do ex-presidente Dilma Rousseff, entre outros. E alancou como adversário, na realidade inimigo, o Centrão. Então, o que é que acontece? O Ciro notou esse vácuo e o que ele fez? Começou a bater especificamente na figura do ex-presidente Lula. Primeiro em programas no YouTube, depois em sites de jornais e, por último, num ato que tinham várias forças políticas, entre PSB, PCdoB, próprio PDT, PT, PSOL, lá em Recife, durante esses últimos dias, essa semana, ele literalmente foi para o confronto. Mas sabe por que isso? Porque é uma reação da ação do ex-presidente Lula, que começou a reunir as lideranças do PCdoB, do PSB, do PT e do PSOL para construir uma grande frente. Então, Ciro sabe que a bandeira do antilulismo agora está mais livre, porque como Jair Messias Bolsonaro está ocupado com a bandeira do anticentrão e a velha prática da política, o Ciro viu uma oportunidade ali ímpar. E outra coisa, ele faz a ruptura. Eu acho que Ciro agora não quer ser identificado mais como um político de centro-esquerda, não. Eu acho que ele quer ser identificado como um político de centro. Quer trazer os votos de centro-esquerda que não vão mais acompanhar o Lula e quer trazer um eleitorado de centro que está desiludido com algumas posturas pessoais do núcleo mais próximo, ou, na realidade, pessoais mesmo do presidente Jair Bolsonaro e do seu núcleo mais próximo. Agora, o que é que eu vejo de dificuldade? Eu vejo uma dificuldade enorme na permanência dele do PDT. Porque no PDT, querendo ou não, é muito ligado ao PSB, PCdoB, PT
E tem alas dentro do PDT que são lulistas por É natureza. uma sigla trabalhista, historicamente, com o legado de Leonel Brizola, Então, o relacionamento Brizola-Miguel Arraes e por aí vai, João Amazonas do João PCdoB. Amazonas, PCdoB, Então, históricos da política. O que é que eu quero debater aqui no final desse programa? Eu acho que está na hora do Ciro Gomes repensar o seu futuro partidário. Eu acho que para ele existem dois partidos, na minha avaliação, que são dois partidos de centro hoje, que poderiam não só acomodar ele, como ele também poderia atrair esses dois partidos para próximo dele, que é o Podemos, que é um partido que cresceu muito, especificamente no Senado, tem sido um fiel da balança no Congresso Alto, muito importante, e o outro é o Cidadania. Outrora Partido Popular Socialista, de Roberto Freire, está entendendo? E esses partidos que eu acabei de citar, nenhum deles tem uma ala lulista que atrapalhe Ciro Gomes. O PPS teve origem lá no PCB, mas rompeu completamente com a linha do ele partido. Ele tinha uma aproximação... Isso há mais de 20 anos. Ele e o Podemos tinham uma aproximação maior, outrora, naquele campo que era liderado pelo PSDB, mas esse campo implodiu. Então, o Ciro tem uma grande oportunidade de criar um centro político, somente com essas duas agremiações, na qual ele ficaria livre de estar disputando o tempo todo um espaço na centro-esquerda com o ex-presidente Lula, que indiscutivelmente demonstra ter uma força eleitoral ainda muito forte, especificamente no Nordeste, né, Paulo? Que vai perdurar por muito tempo. E esse posicionamento que você aconselha vai facilitar muito mais na visão, na opinião pública do potencial eleitorado em favor de Ciro, né? Deixa mais livre, porque possa exercitar o discurso sem dúvida. Eu acho de captação, de apoiadores. É por aí. Eu acho que você captou bem. Eu acho que, na realidade, essa tentativa dele de se alinhar a determinados segmentos progressistas, de forças de centro-esquerda, eu acho que é perca de tempo. Porque eu acho que existe um centro desocupado, porque o Bolsonaro não consegue se tornar uma liderança de centro, ele sempre vai estar preso à questão de centro-direita, apesar de, às vezes, ele ter um discurso até um pouco mais radical do que centro-direita. Então, onde é que eu quero chegar? Se o Ciro não se sentar, não começar a ver que ele precisa ocupar esse espaço, já tem outra liderança que já está pensando nisso, que é o governador de São Paulo, João Dória. Mas é um assunto que a gente vai falar no próximo programa, com certeza. Encontros, com certeza. Luiz, obrigado pela presença mais uma vez, muito importante sempre. Obrigado a você, telespectador, telespectadora, pela honrosa audiência na TV Fortaleza e também na TV Assembleia para todo o estado do Ceará. Obrigado e até o nosso próximo encontro com Pela Ordem. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.